Então, como eu estava falando para vocês, né, trouxe aqui, escolhi essa fórmula, o Zianzun, para a gente dar uma olhada para ele do ponto de vista da medicina que criou ele, que foi a medicina tradicional chinesa, a visão energético-funcional, e também a gente confrontar e integrar um pouco com a visão científica, com a visão dos pesquisadores que olham para essa fórmula e querem entender como é que ela funciona no nível molecular, tá? No nível mais específico. Antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Então, como eu falei, tem a maioria das pessoas que tá aí presente me conhece da escola, mas tem bastante gente que não me conhece, que eu não conheço. Meu nome é Tatiane Piva, eu me faço chamar por Tati Piva na minha rede social. Eu sou farmacêutica, bioquímica, e hoje trabalho como terapeuta da medicina tradicional chinesa, né? Para vocês, então, aqui os tópicos, né? O que eu programei para essa aula, né? Então, primeiro, eu vou começar falando da fórmula em si, e da composição, e da função da fórmula, e também da contraindicação. A partir da função dessa fórmula, eu vou pegar um pouquinho um gancho para a gente falar um pouquinho das desordens do rim, e não, então, para a gente entender quais são realmente os sintomas que essa fórmula vai abranger, né? E depois eu vou pegar 3 artigos para fazer uma resenha, tirando o primeiro artigo, que eu não vou fazer bem uma resenha, eu vou fazer uma resenha mais descritiva. Por quê? Porque um dos artigos que eu escolhi, ele é uma revisão sistemática. Eu vou explicar para vocês o que é uma revisão sistemática. Então, o primeiro artigo, é um protocolo para a revisão sistemática. Então, eu vou trazer para vocês, eu achei interessante, para vocês verem o desenho, para vocês verem quais critérios que os pesquisadores pegam para desenhar um protocolo de revisão sistemática, né? E, por último, eu vou fazer uma resenha do tratamento de oligoastenospermia. E, por último, a gente vai ver um artigo onde eles investigam um pouco do efeito do Cianzum no sistema nervoso central, né, na desmielinização do sistema nervoso central, tá? Antes de tudo, a gente vai começar a falar, né, da fórmula. Então, para começar a falar da fórmula, sempre que eu ouço um nome de uma fórmula, eu tenho que me fazer 2 perguntas, né, principais. Quais são elas? A primeira pergunta é o que tem nessa fórmula, do que ela é composta, né? E a segunda pergunta, a principal, é que categoria que essa fórmula pertence, porque sem isso é muito difícil para a gente saber para que funciona, para que serve a fórmula, né? Então, assim, a gente aqui já tem a dificuldade dos nomes em chinês. Então, antes de tudo, quando a gente bate o olho numa fórmula, a gente precisa se perguntar o que tem dentro dessa fórmula, quantos componentes tem e quais componentes tem. Então, é por aí que eu vou começar, tá? O Cianzum, e assim, só para puxar um gancho aqui para falar para vocês, que assim, dentro disso, eu vou falar daqui a pouco também, que uma das coisas importantes é que o nome da fórmula, muitas vezes, já traz parte dessa informação para a gente, né? Então, assim, quem estudou lá comigo, sabe que, assim, o nome de uma fórmula, ele é composto, a fórmula ela é nomeada ou por um nome simbólico, que daí é mais difícil saber exatamente o que a fórmula faz, ou ela é nomeada pelas plantas que compõem, as plantas principais que compõem a fórmula, ou ela é nomeada pela função da fórmula, pela função que a fórmula faz, né? No caso do Cianzum, como que é a composição dessa fórmula? Então, essa fórmula, o próprio nome já fala que ela é composta por 5 elementos, né? Então, aqui nessa fórmula, a gente tem 5 elementos. A gente tem o Couchi-Su, a gente tem o Tu-Su, o Fu-Pan-Su, o Wu-Wei-Su e o Ke-Chan-Su. Se vocês observarem aqui, todos esses 5 elementos, eles têm em comum esse último caractere, que é o Su, né?
Esse último caractere, em chinês, ele quer dizer semente. Então, mas a gente pode falar, poxa, mas não são todas que são sementes. Não são todas. Tem 3 frutos, que é o Kouchouzi, o Fupanzi e o Weizi. São frutos, não são sementes. Mas o nome deles em chinês, as plantas também, a nomeação das plantas em chinês também segue algumas características, né? Então, assim, os elementos, na verdade eu estou falando planta, mas a gente sabe que a farmacologia chinesa, ela não é composta só de planta. Ela tem componente animal e mineral também. Mas os elementos, eles são nomeados, muitas vezes, de acordo com o formato, de acordo com o cheiro ou com o sabor, de acordo com as partes das plantas. Então, às vezes, alguma planta que não é por exemplo, o Kouchouzi, ele não é uma semente, mas ele parece uma semente. Então, de alguma forma, lá na antiguidade, ele foi nomeado assim. O fato é que essa fórmula ela é composta por esses 5 elementos, né? E aí a gente já vê que eles têm como esse caractere Z, que já faz referência lá no nome, né? São 5 sementes. Cada uma dessas plantas, ela está encaixada em uma categoria, né? Então, essa fórmula, ela tem como componentes uma planta que tonifica o Yin, uma das plantas tonifica o Yang, duas das plantas faz parte da categoria das plantas adstringentes, e a última planta, ela faz parte da categoria das que drenam umidade. Por que é importante também a gente olhar para a categoria das plantas que compõem a fórmula? Porque a categoria, ela vai me dizer o que a planta está fazendo. Né? Então, assim, aqui, só de bater o olho, o que eu vejo? Eu vejo que é uma fórmula que ela está dedicada a nutrir o Yin e o Yang, né, do Yin, no caso, e que ela está dedicada a conter os líquidos, os líquidos que possam estar escapando aí do corpo por falta, principalmente do Yang do Yin. Tá? Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas tem uma planta aqui que drena umidade, né? Ela tá em oposição às outras. Como é que uma fórmula que está tentando tonificar o Yang para segurar os líquidos tem uma planta que faz um estímulo diurético, né? Que faz um estímulo diferente. No caso, também a gente tem que lembrar de um princípio básico, né? Lá das bases da farmacologia, que é a formação de uma fórmula, né, a estrutura de uma fórmula, ela segue uma regrinha, que normalmente uma fórmula, ela é composta por uma hierarquia de componentes. Então, a fórmula, ela sempre vai ter uma planta-chefe, que a gente chama de monarca, ela vai ter a planta ministro, né, que é a planta ajudante dessa chefe, ela vai ter uma planta assistente e uma planta mensageira. No caso, a assistente é a planta que geralmente faz um pouquinho da função contrária da fórmula. Por quê? Porque, assim, a farmacologia chinesa, a medicina tradicional chinesa, ela é toda estruturada em cima do princípio da dualidade, né, do yin e do yang. Nada é só preto nem só branco. Então, a gente sempre tem que ter um equilíbrio dentro de algo que está fazendo uma função só. Então, sempre na fórmula quente, sempre vai ter uma planta fria, uma pelo menos. Na fórmula fria, sempre vai ter uma planta quente, pelo menos, porque é a planta que dá equilíbrio, é a planta que controla a função das plantas principais. Então, o Kachanzi, ele vai entrar aqui como essa planta que puxa um pouquinho a fórmula para o lado contrário, tá? Então, assim, essa é a composição do Weizi, tá? Aí a gente vai olhar agora para o nome dele, né? Para a gente, como eu falei para vocês, muitas vezes só o nome por si só, ele já diz muita informação da fórmula. No caso, esse Wuzi, né, ele significa 5 sementes. E o Yansun, ele significa promover, fortalecer. Então, o nome dessa fórmula significaria 5 sementes que promovem e fortalecem. Então, assim, a gente voltando lá, promovem o quê? Então, o Kouchouzi promove Yin, o Tususu promove o Yang,
o Fupansi e o OIC, eles promovem essa adstringência, né, eles promovem fortalecer esse mecanismo de segurar os líquidos, de reter a essência, e o Katianzi, ele vai ser essa planta que equilibra a fórmula. A principal função dessa fórmula, ela vai ser tonificar o Qi do rim, aquecer o Yang do rim e nutrir a sua essência. Outra coisa também que a gente tem sempre que observar é assim, as fórmulas, elas estão encaixadas dentro da matéria médica, dentro dos livros, em categorias, né? Então, essa fórmula, como eu falei para vocês, se a primeira pergunta que eu tenho que me fazer, né? A segunda pergunta que eu tenho que fazer, que é que categoria está essa fórmula? Porque se eu não sei a categoria que ela está, eu não sei muito bem o que ela faz. No caso do Woizi, ele está na categoria das plantas tônicas de Yang. E aí, assim, a gente pode se perguntar, poxa, mas ela não nutre a essência do rim? Sim, mas dentro de academicamente, a gente não tem uma categoria que é só de planta que nutre a essência do rim. E a gente vai ver por quê. Porque, normalmente, as fórmulas que nutrem o yin ou que tonificam o yang, elas nutrem também a essência do rim. Principalmente, fórmulas que têm uma certa categoria de plantas que tonificam o yang e que tem uma característica de junto nutrir a essência. Né? Então, como toda fórmula que se relaciona tão diretamente com nutrir quase que o rim, né, de uma forma funcional e a essência, é uma fórmula que ela vai agir principalmente nos sintomas digamos que da parte urogenital. Então, é uma fórmula que ela vai agir muito na parte da reprodução, por isso que ela é uma das principais fórmulas usadas para a infertilidade, né? Mas também na disfunção erétil, na libido, a baixa libido, a ejaculação precoce, como também em outros sintomas, outros diagnósticos que se relacionam com a fraqueza do rim, né, que é fraqueza hidrolombar, muito cansaço, fraqueza, prostatite, nefrite crônica. Essas são, no geral, as indicações que estão descritas para a fórmula. Essas são as indicações que a gente fala assim, digamos que são as indicações as indicações mais evidentes, mas como eu coloquei lá na minha divulgação, a ação da fórmula, ela vai muito além, né, por conta do que a gente vai ver, por conta de tudo que ela abrange, tá? Uma das coisas tão importante quanto a indicação é a contraindicação, e isso é uma coisa que eu acho que é pouco valorizada aqui, né? Porque como a farmacologia chinesa ainda ela está muito digamos, é muito difícil, né, estudar a farmacologia na profundidade maior. A gente não tem muita ideia de como as coisas elas interagem. Então, assim, eu acho que não é valorizado muito uma coisa que é um conselho de matéria médica, que é a contraindicação, tá? Então, assim, essa fórmula, ela está contraindicada em duas situações principais: estágio inicial de gripe ou durante estado gripal e presença de umidade de calor ou síndrome de calor. E por que isso? A gente sabe que uma gripe, né, um estado gripal, é uma invasão de um fator patógeno e ele invade pela superfície. Então, se eu estou nesse momento que a pessoa está pegando uma gripe ou na vigência de uma gripe, o meu princípio terapêutico nesse momento é liberar a superfície. Nesse momento, eu quero expulsar o fator patógeno da superfície, e para isso, eu não posso fazer tonificação. E, principalmente, eu não posso usar plantas adstringentes. Por quê? Porque as plantas adstringentes, elas seguram as coisas. Então, na vigência de um estado gripal, não é para usar essa fórmula. Se a pessoa está usando, ela precisa pausar, porque se ela não pausar, ela vai segurar aquele fator patógeno, ela vai ficar arrastando essa gripe. E a outra situação, que daí é bem evidente, é a presença de umidade de calor ou síndrome de calor. Por quê?
Porque a função o mecanismo de ação dessa fórmula é baseado em tonificar e aquecer, né? Adstringir, tonificar e aquecer. Então, se eu tiver um calor por excesso ou uma umidade de calor, essa fórmula vai piorar a pessoa. Tá? Então, são dois momentos, duas coisas que precisam estar claras para que os prescritores, né, saibam que são momentos que eles precisam interromper o uso dessa fórmula. E não só essa fórmula, mas isso vale para qualquer fórmula tônica, né? Qualquer fórmula tônica, ela não é para ser usada em gripes. Em gripes, a gente usa fórmulas que liberam a superfície, é uma outra categoria de fórmula. Aí é uma fórmula que vai fazer a pessoa suar, ao contrário dessa que vai tratar a sudorese da pessoa, certo? Bom, então, aqui a gente finaliza essa parte da fórmula em si, né? Claro, a gente poderia fazer um estudo muito mais aprofundado, um estudo de cada planta, falar do efeito farmacológico de cada um, falar até mesmo das interações das plantas, mas aqui não é o caso, né? Na verdade, eu pensei essa aula mais para dar uma informação geral e aí essa parte de aprofundar a gente deixa para uma outra ocasião, né? E aí, pegando a função da fórmula, a ação da fórmula, que é tonificar o rim, vamos olhar um pouquinho, né? Então, assim, a gente fala, né? Vocês podem ver por aí, a gente fala para uma pessoa que não leiga, né, na medicina tradicional chinesa, porque essa fórmula tonifica o rim. Então, a pessoa sempre vai pensar no órgão rim e só nele. Mas vamos ver para a medicina tradicional chinesa o que está debaixo dessa desordem do rim. Qual que é a fisiopatologia, né? A gente sabe que o rim ele pode ficar deficiente da essência, do yin e do yang, né? Então, vamos começar aqui com a essência, que é o mais básico, né? Que é aquilo que a gente traz do ancestral, né? Aquilo que a gente vem, a nossa essência herdada, né? Na deficiência da essência do rim, como que ela se manifesta no nosso corpo? Então, quando um rim está com a essência deficiente, significa que eu vou ter uma falha em transformar o qi e o sangue para nutrir os ossos. Lembra que o sangue, para ser formado, ele tem uma relação com a essência do rim e com o yang, né? O yang do rim, ele precisa transformar a essência em sangue. E se isso não está acontecendo direito, com certeza eu vou ter um retardo de desenvolvimento. Eu vou ter um retardo de desenvolvimento em criança, eu posso ter nanismo, porque lembra, o rim ele está muito a cargo do crescimento, do desenvolvimento. Eu posso ter atraso do fechamento das fontanelas e eu posso ter fraqueza, né? A essência do rim, a deficiência da essência do rim, ela pode se manifestar como uma falha de gerar medula, né? Medula óssea, medula espinhal, medula que é o cérebro, a gente sabe que o rim, o cérebro é o mar da medula, né? De preencher o cérebro. E aí, nisso, a gente vai ver que isso vai se manifestar como um retardo mental, que também é uma forma de problema de crescimento e desenvolvimento. O cabelo, ele é nutrido pela essência do rim, né, pelo sangue também, mas ele é nutrido essencialmente pela essência do rim. Então, se eu tenho uma essência do rim fraca, isso vai se manifestar no meu cabelo. Então, isso vai se manifestar como dificuldade de nascer cabelo, de crescer cabelo, como secura de cabelo, né? Então, isso pode se manifestar como alopécia. Eu posso ter, dentro disso, dentro da falha da essência do rim, uma falha de nutrir os dentes, né? Lembra que o dente é o broto do rim, né? Então, eu posso ter uma perda precoce de dente, né? Eu posso ter uma medula insuficiente para nutrir os ouvidos, né? A gente sabe que os ouvidos também se relacionam com o rim, então eu posso ter sintomas como zumbido, surdez, memória fraca, distração, retardo mental, tudo isso muito ligado com essa falha, com essa medula insuficiente.
né? Eu posso também ter uma falha em nutrir os ossos, e isso vai se manifestar em fraqueza óssea, né? Flacidez óssea, né? E aí, por fim, essa essência suficiente, ela vai se manifestar nos sintomas reprodutivos. Então, no homem, eu posso ter um sêmen escasso, e na mulher eu posso ter uma falta de menstruação, posso ter uma amenorreia. Então, a manifestação da essência do rim, ela sempre vai mostrar para a gente algum problema que envolva crescimento, desenvolvimento e reprodução. No caso do yang do rim, o yang do rim é a parte mais funcional, né, do nosso corpo, é a parte do nosso organismo responsável por toda a parte funcional, a parte de aquecer, de movimentar, de impulsionar. Então, quando eu tenho um yang do rim fraco, eu vou ter uma parte reprodutiva hipofuncional. Eu não, posso não ter ela ausente, mas eu ter ela hipofuncional. Então, como é que isso se manifesta no corpo? No caso dos homens, pode se manifestar como impotência, pode se manifestar como ejaculação precoce, pode se manifestar como o yang, ele tem essa função de aquecer, ele pode se manifestar como frio, principalmente nessa região perianal. E no caso das mulheres, a gente vai ter o que a gente chama de útero frio, né? Porque a gente sabe que o útero, ele está muito ali na base do rim, fígado e baço, mas que o rim, ele é a raiz, né? Então, se eu tenho um yang do rim deficiente, com certeza essa mulher vai manifestar isso no útero, né? Levando à infertilidade, né? O yang do rim também, ele em deficiência, ele pode se manifestar como uma falha em controlar as fezes e urinas, como controlar os esfíncteres, né? Então, aí a pessoa pode ter ou uma micção profusa, né? Aquela pessoa que faz muito xixi, muito volume, muitas vezes, muito frequente, ou noturno, né? Ou que faz muito xixi à noite, ou também com relação ao intestino, às fezes, ela pode ter aquele intestino solto, né? Aquela diarreia matutina com resto de alimento, é aquela diarreia, aquele intestino que, por mais que ele fique preso alguns dias, quando funcionar, ele vai ser diarreia. Né? Por quê? Porque está falando para a gente de uma falta de função, é uma falha em controlar as fezes e urinas. Eu posso ter ainda um metabolismo hipofuncional, que é uma falta de yang para fazer transporte e transformação. E isso pode se manifestar com uma urina escassa. Por quê? Porque como eu não estou transformando, não estou transportando, esse líquido fica acumulado na forma de edema, né? Então, é muito comum também a gente ver casos de edema em pessoas deficientes de yang do rim. O yang, como uma das responsabilidades dele é aquecer o corpo, principalmente a região lombar e joelhos, uma falha do yang do rim pode se manifestar como membro frio, dor fria na lombar e nos joelhos, né? Dor fria, aquela pele fria, que a gente vê bem isso no consultório. E por fim, né, o yang do rim, o yang, ele é responsável também por energizar o shen, né? Então, quando a pessoa está muito, muito cansada, muito fadigada mentalmente, uma estafa, uma exaustão, a exaustão, ela é muito manifestação de falta de yang, falta de energia, tá? E, por fim, quando a gente fala de um yin do rim deficiente, a gente está falando de uma deficiência de estrutura. Então, a gente está falando de falta de nutrição, falta de umedecimento, né? Então, a gente está falando de um sangue que também não está sendo nutrido, né, direito, e fica seco, e fica deficiente. Então, quando a gente fala em um yin do rim deficiente, a gente pode ter ele se manifestando como uma falha em nutrir o cérebro, por exemplo, em nutrir os orifícios, os ossos, o sangue. Isso se manifesta como memória fraca, perda de dente, falta de cabelo, né, alopecia, queda de cabelo excessiva, tontura, zumbido, dor e fraqueza lombar e joelhos, uma menstruação escassa, que a gente chama de hipomenorreia, ou às vezes uma ausência de menstruação, que a gente chama de amenorreia. Por outro lado, um yin do rim deficiente, ele pode
trazer um desequilíbrio no corpo e gerar calor, né? Se o yin está deficiente, eu estou tendo um calor por deficiência, e esse calor, ele pode causar um sangramento, que também pode ser visto através do útero, na metrorragia, daí já é uma menstruação muito abundante, né? Quando o yin do rim está deficiente, isso pode se manifestar como uma mente agitada, né? Ou como um forte desejo sexual, porém com ejaculação precoce, com espermatorreia, né? Esse calor do yin deficiente, ele tende a ascender, né? Ele tende a ir para a cabeça e ele perturba a mente. Então, ele vai dar aquela sensação de calor intenso, aquela insônia, aquela perturbação do espírito, né? E por último, né, quando o yin do rim ele tá deficiente, a gente vai ver isso muito manifestado em sintomas de ressecamento. Por quê? Porque o yin é estrutura, é nutrição, é umedecimento. Então, eu vou ter, durante essa situação orgânica, eu vou ter uma exaustão dos líquidos corporais. E aí, isso pode se manifestar com boca e garganta seca, emagrecimento, né? O calor por deficiência de yin é o que as mulheres em menopausa sentem. Então, aquele fogacho, a sudorese noturna, o rubor malar, eles também são sintomas que se manifestam por esse calor. Vamos lembrar também que o yin e o yang do yin, eles são a raiz do yin e do yang de todo o corpo. Então, olha só, com tudo isso que a gente listou aqui, né, de sintomas e condições, vocês podem imaginar que essa fórmula, ela tem a capacidade de tratar muito mais que só uma infertilidade, né? Na verdade, ela tem um potencial, né, uma potência de tratar coisas até que não estão com sintomas diretamente ligados à reprodução, mas que tem raiz numa deficiência, seja do yin, do yang ou da essência do yin, né? Vamos colocar aqui uma diferenciação de sintomas. Por quê? Porque a gente viu que existem alguns sintomas que eles são comuns à deficiência, tanto da essência, quanto do yin e quanto do yang. Mas, sempre para usar uma fórmula, a gente precisa ter bem direitinho uma diferenciação de sintomas, porque senão eu posso piorar o paciente. Então, assim, né, no caso dessa fórmula do Zilhansum, ele é um tônico de yang, porque ele tem uma planta que aquece o yang junto, né? Então, eu não posso pegar um paciente que o quadro clínico dele está muito polarizado aqui na deficiência do yin e passar essa fórmula, porque eu posso piorar esse paciente. Então, como é que a gente diferencia os sintomas? Né? Então, assim, na deficiência do rim, na deficiência da essência do rim, deficiência do yin do rim e do yang, a gente tem como lugar comum, como sintomas comuns, a dor e fraqueza lombar, dor no joelho, memória fraca, uma reprodução hipofuncional. Isso é comum. Se a pessoa tem só isso, se ela me fala que tem só isso, eu não vou ter certeza do que ela precisa, porque eu não ainda tenho pistas suficientes do que está realmente desequilibrado no organismo dela. Agora, o que é diferencial? Se a essência está pesando mais, se essa deficiência de essência está pesando mais, eu vou ver muitos sintomas que acontecem ou na infância, né, ou um retardo de desenvolvimento, uma falta de crescimento, nanismo, ou um envelhecimento muito precoce, né, ou uma senilidade precoce, ou sintomas reprodutivos, o sêmen escasso, a falta de menstruação, que é a amenorreia. E no caso da deficiência da essência do rim, o que a gente vê é que não tem uma polarização entre frio e calor. A gente não vê no quadro evidente sinais de calor ou de frio muito evidentes, né? No caso do yin, do rim deficiente, a gente já vai ter como diferencial os sintomas de calor mesmo. Então, a gente tem o clássico calor nos 5 centros, né, que é o calor no peito, no tórax, nas palmas e nas solas. A gente tem aquela clássica febrícula vespertina, porque à noite é quando o Wei Qi se aprofunda para aquecer os órgãos, e como a pessoa já está aquecida pelo yin deficiente, ela se aquece mais ainda, e aí ela tem aquele fogacho, aquele calor, né, e o corpo, para controlar,
essa temperatura, ele vai suar, né? Ele vai suar para poder fazer esse mecanismo aí de termostato. E também a gente vê o clássico rubor malar, né? Aquelas bochechinhas vermelhas. A pessoa deficiente de normalmente ela é muito magra, ela tem uma urina mais amarelada. Por quê? Porque é um quadro polarizado mais para o lado do calor. No caso do Yang deficiente, a gente vai observar mais um quadro polarizado para o frio. Então, a pessoa vai ter corpo e membro frio, principalmente o pé, né? Principalmente o pé, porque o pé é a região mais yin do corpo. Então, para o calor, para chegar lá no pé, tem que ter Yang, tem que ter motor para fazer o sangue chegar. Né? Então, aquela pessoa que fala que o pé aquece com muita dificuldade, né? O que aquece o pé não é a meia, o que aquece a meia é só um isolante, né? O pé, ele aquece pela nossa termogênese, pela nossa produção de calor. Então, se a pessoa fala, olha, eu ponho uma meia e mesmo assim meu pé não aquece de jeito nenhum, eu só posso concluir que ela não está fazendo calor suficiente, ela não está fazendo termogênese, né? Isso também acontece geralmente com a lombar, né? A dor fria na lombar, nos joelhos. E com aquilo que a gente falou, a dificuldade de controlar as fezes, então tem aquela diarreia crônica, a diarreia matutina, que é muito frequente nesses casos, a micção frequente, né, a pessoa fala que vai toda hora no banheiro, faz qualquer pouquinho de água que ela tomar já vai fazer xixi, aquela urina clara, né, aquela urina que não tem metabólito, que não tem, ela é aquela água, né, que a pessoa toma e quase que não metaboliza e faz xixi. E muitas vezes tem aquele clássico, o xixi noturno, né? A pessoa que levanta muitas vezes para fazer xixi. Então, esse é o quadro que eu queria colocar para vocês. Né? É o quadro que a gente coloca de base, né, para a ação dessa fórmula. Então, assim, eu quis muito colocar essa visão da medicina chinesa para vocês verem quão vasto é isso, para vocês verem o quanto que essa fórmula pode fazer para além da fertilidade, né? E aí agora eu vou começar a falar para vocês agora a parte mais dos artigos. E aí eu quero que vocês guardem bem toda essa coisa que a gente falou agora para a gente depois questionar os artigos. A gente vê porque muitas vezes os artigos eles são inconclusivos, né? Então, como eu falei para vocês, o artigo que eu vou fazer resenha são dois estudos. Um estudo é uma revisão sistemática de estudos em homens com falta de esperma, né? Eles chamam de oligoastenospermia. Vou explicar para vocês quando a gente chegar mais lá perto. E o outro artigo é sobre a questão neurológica, né, que eu quis colocar para a gente ver a potência que tem um tônico de essência do rim em atuar no sistema nervoso central, que é o mar da medula, né? Então, antes de entrar exatamente na resenha desses dois artigos, eu vou colocar para vocês um artigo aqui, que é um artigo que ele é um protocolo para uma revisão sistemática. Por que eu quis descrever esse artigo? Quis descrever esse artigo para mostrar, para a gente estudar junto aqui, os critérios que esses cientistas colocam para desenhar o estudo, tá? Então, vamos lá. Então, esse primeiro artigo que eu vou falar, ele é um protocolo para a revisão sistemática no tratamento de infertilidade, né? Então, qual que é o título dele? Então, é um protocolo para revisão sistemática e meta-análise de estudos controlados randomizados. Eu vou explicar para vocês o que significa tudo isso, tá? Coloquei aqui o título em inglês para vocês darem uma olhada. Mas aqui só um resuminho para vocês. Então, qual que é o assunto desse artigo? Esse artigo, ele trata de um protocolo para... assim, os pesquisadores, eles querem saber... Todo mundo que fez estudos para infertilidade, ele quer revisar esses artigos. Então, ele quer pegar um pool de artigos de pesquisadores que fizeram estudos para infertilidade com essa fórmula, e ele quer revisar todos para tirar uma conclusão. Então, o assunto é o uso do Wuxiansum no tratamento da infertilidade masculina. O método dele, que ele propõe, é
revisar toda a literatura em inglês e chinês publicada até uma data. Eles colocaram a data 30 de junho de 2020, né, pesquisada nas principais bases de dados. A gente vai ver quais bases de dados são essas. E como conclusão, o que eles querem, o que eles têm de objetivo? Eles querem avaliar a eficácia e a segurança do uso Yanzun, porque todos os artigos que eu peguei, eles sempre começam falando assim, eles partem do ponto de que, olha, a gente sabe que essa fórmula é usada há milhares de anos pela medicina chinesa para tratar a infertilidade. Só que a gente não sabe como, a gente não sabe se ela é segura, a gente não sabe da eficácia dela. Então, eles tentam correr atrás disso, né? Esse artigo, então, na introdução, eu achei interessante que ele coloca uns dados aqui bem interessantes. Então, ele fala que, assim, primeiro que ele define um critério de infertilidade. Qual que é o critério para eles? Então, a infertilidade para eles é a falha em alcançar a gravidez espontaneamente após 1 ano de relações sexuais regulares sem nenhum método anticoncepcional. Então, eles falam que mais ou menos 15% dos casais impactados por infertilidade, por volta de metade deles é por causa de infertilidade masculina, né? Eu não sei vocês, mas para mim, no consultório, o que mais aparece é mulher. Mas o que eu vi nesses artigos é que realmente a estatística pesa nesse ponto aí para o lado da infertilidade masculina. E aí, olha que interessante, eles colocam que menos de 10% são por conta de anormalidades congênitas ou genéticas. 20 a 30% são por conta de causas patogênicas, como alguma infecção, alguma doença aí que a pessoa teve, varicocele, por exemplo, ou alguma coisa autoimune, algum antígeno anti-esperma. E de 30 a 50% é por razões idiopáticas. O que significa isso? Idiopáticas. Significa que eles não fazem a menor ideia qual é a causa dessa infertilidade, né? Isso que significa. Então, o que eles colocam ainda na introdução? Eles falam, né, que muitos tratamentos para infertilidade estão disponíveis aí pela medicina moderna, porém, eles têm observado que tem uma falta de eficácia, uma falta de tratamento específico. E aí eles jogam lá para a medicina chinesa. Então, eles falam assim, olha, a medicina chinesa, ela define que o rim armazena a essência que controla o desenvolvimento e a reprodução humana, e que a prosperidade e o declínio da essência do rim determina a fertilidade. Então, eles partem desse ponto de que, para a medicina tradicional chinesa, a insuficiência do rim é a principal patogênese das anormalidades do sêmen. Só que, olha, já vem aqui, né? Então, eles estão colocando esses dados e depois guardem isso para a gente olhar lá nos critérios de inclusão como falta eles considerarem esses dados. Então, eles dizem que a farmacologia chinesa é um dos recursos da medicina tradicional chinesa que, por milhares de anos, mostrou eficácia na prática clínica em desempenhar um papel positivo na infertilidade, né? E aí eles colocam que, como o uso Yanzun é das fórmulas mais comuns usadas para tratar a infertilidade, eles vão usar essa fórmula para investigar, né? De acordo com esse artigo, essa fórmula, ela foi documentada pela primeira vez em 1550 por um médico chamado Chang Shi Ke, né, na dinastia Ming. Então, olha quão antigo que é isso. Agora, eu queria colocar para vocês que, assim, dos componentes, apesar a fórmula é muito antiga, mas os componentes dela não tem nem... Olha, o Kou Tzu, ele foi descrito pela primeira vez 500 antes de Cristo. Tem várias dessas fórmulas que foram descritas no 2º século. O Tu Su foi descrito no 2º século. O Weizi foi descrito pela primeira vez no 2º século. Então, olha quanto tempo que esses chineses têm de contato com essas plantas, né? Enfim, então o artigo coloca que muitos estudos confirmam o efeito terapêutico significativo em aumentar o volume de sêmen, né, e a densidade do esperma, em indivíduos com baixa contagem. Porém, eles insistem, né, em colocar que a qualidade e a eficácia, ela não foi sistematicamente avaliada, ou seja,
eles não têm conclusão científica. Então, esse fica sendo mais ou menos o objetivo dessa revisão sistemática, tá? Bom, a gente sabe que, assim, todo estudo científico, ele precisa ter tudo muito bem desenhado, né? Ele passa por é um estudo muito controlado, então, ele tem definido os objetivos dele, e para medir esses objetivos, eles têm que ter coisas muito mensuráveis, digamos assim. Então, ele fala, né, o objetivo é avaliar a eficácia e a segurança do uso Yansum no tratamento de infertilidade masculina, e para isso, eles usam 6 parâmetros. Eles usam a motilidade espermática progressiva, a concentração espermática, a morfologia do esperma, a taxa de atividade do esperma, a fragmentação do DNA do esperma e o número de espermatozoides por ejaculação. Quando eu falar da resenha do próximo artigo, daí eu vou explicar para vocês o que é cada um desses itens, tá? É que esse daqui é só o protocolo para a revisão. O que é uma revisão sistemática? Então, assim, lembra que, assim, esse estudo é uma revisão sistemática. Então, o método deles é pegar a maior quantidade possível que eles conseguirem de artigos científicos, de estudos, né, que foram publicados a partir de estudos randomizados, controlados, e através de uma reunião desses dados, vai ser feita uma revisão sistemática. E aí, que método estatístico eles usam? Eles usam um método estatístico que chama meta-análise, né, que é um método estatístico onde eles agregam os resultados de todos esses estudos independentes, né, sobre uma mesma questão. Então, no final, eles vão revisar aí todos os artigos, eles vão combinar esses dados e eles vão gerar uma nova conclusão. Então, nesse primeiro artigo, eles vão usar isso, a revisão sistemática e a meta-análise. Agora, vamos aqui quero que vocês observem bastante os critérios que eles colocam de elegibilidade, né? Então, assim, não é que eles vão sair pegando qualquer artigo, eles definem critérios. Então, quais são os critérios que eles usam, que eles vão usar para que esse estudo entre na revisão deles? Então, primeiro que eles só aceitam estudos controlados randomizados. O que significa isso, né? Não sei se todo mundo aí tem intimidade com esses conceitos, mas um estudo randomizado é um estudo onde a terapia que vai estar sendo investigada, ou que está servindo de controle, ela vai ser sorteada, né? Ela não pode ter nenhum viés envolvido. Então, assim, tem que ser um sistema muito bem feito, onde não tem nenhum favorecimento, não tem nenhum viés. E controlado significa que é um estudo que ele vai ter que ter um grupo controle. Então, vai ser uma terapia comparada com outra. Esse controle é a comparação para eu poder ter uma conclusão, né? E então, dentro dos critérios, homens inférteis, homens que inférteis com maior de 18 anos, com pelo menos 1 ano de relação sexual sem contracepção e parceiras saudáveis, e eles excluem desses estudos homens saudáveis, homens não diagnosticados, porque os estudos científicos, eles precisam seguir manuais. Então, para entrar no diagnóstico, geralmente tem que estar em algum manual que foi eleito aí, sabe? Então, às vezes, eles elegem um manual de urologia ou algum manual padrão. Homens que tenham parceira com infertilidade, né, estão excluídos também. Homens que têm azoospermia, ou seja, que têm ausência, né, de esperma aí. A infertilidade por doenças, quando essa infertilidade ela está sendo causada por doenças obstrutivas ou por lesões no nível hipotálamo hipofisária, né? Ou por lesão cromossômica ou genética, e por anormalidades hormonais endógena ou exógena e anormalidades congênitas, né? Então, o que eu pontuei aqui para vocês? Então, olha só, já vamos fazer uma primeira parada aqui e vamos comparar com uma coisa que a gente falou lá na descrição da fórmula. Vocês acham que
na deficiência da essência do rim, não vai entrar uma falha aí do hipofisária, hipotalâmica, uma parte cromossômica, genética. Então, assim, aqui a gente já vê uma exclusão de algo que a fórmula poderia tratar. Então, assim, eu vejo como que aqui eles estão excluindo dados que pudessem, talvez, ser importantes. Mas vamos lá, vamos passar, no final a gente considera tudo isso. Ainda dentro dos critérios. Então, que eles incluem? O que eles querem? Eles querem estudos que pegaram homens tratados com o Zanzum sozinho ou combinado com a medicina ocidental, né? Em estudos controlados randomizados. Tem que ser estudo controlado randomizado, né? Nos estudos que eles escolherem, sempre o Zienzum, ele vai ser considerado como o tratamento padrão. E aí, a outra terapia que está sendo comparada vai ser o grupo controle. Eles não aceitam intervenção de outros tratamentos da MTC, como a acupuntura em mocho. Então, assim, a gente vai ver na minha resenha que eles excluem mesmo alguns artigos científicos que permitiram que a pessoa estava fazendo outras terapias. Por quê? Porque eles querem comparar só o efeito da fórmula com uma outra terapia de medicina ocidental. Tá? Aí, eles vão considerar aquilo que eu já falei para vocês, né? O objetivo deles vai ser mensurado através desses 4 parâmetros. Então, eles vão avaliar a motilidade do esperma, a concentração do esperma, a morfologia e a viabilidade do esperma. E como indicadores secundários, eles também analisam a fragmentação do DNA, o número de espermatozoide por ejaculação, a taxa de gravidez e os eventos adversos. Os eventos adversos, eles vão entrar aqui como qualquer reação que a pessoa tem enquanto ela está tomando a fórmula. Então, assim, não importa se está relacionado ou não com a fórmula. Então, vamos supor, tá? Estou aqui só supondo que a pessoa que foi inclusa lá, o homem que foi incluso, ele não tinha exatamente uma deficiência do Yang, e ele tomou o Zienzum e ele teve o rubor facial. Ele teve aumento da frequência cardíaca. Faz sentido para a gente? Faz, porque ele já tem um calor excessivo e ele tomou um tônico de ano. Mas aqui, para fins do estudo científico, isso vai entrar como um efeito adverso. E o que eles fazem depois é relacionar se isso está relacionado ou não com a medicação, né? Qual que é a fonte de dados que eles usam? Então, esses artigos que eles vão analisar, eles geralmente pesquisam nessas bases de dados. São bases muito bem estabelecidas, muito estruturadas, são as principais bases de dados, né? E aí eles podem usar outras fontes também. Eles pegaram uma base de dados, por exemplo, que é da Europa, que é essa OpenGray, e eles descrevem lá que os textos, eles vão ser obtidos através de empréstimos ou compra entre bibliotecas, ou em revisão de artigos publicados, né? Como que é a seleção dos estudos? Então, eu coloquei aqui para vocês um esqueminha, só para vocês verem como é que eles fazem. Então, eles identificam um pool aí de artigos, né? Eles identificam um certo número de artigos. Desse certo número, eles excluem, eles batem o olho no título do artigo e no resumo do artigo, e eles excluem tudo que não serve. E aí, eles excluem também o que está duplicado, porque muitas vezes vem artigo duplicado na pesquisa. E aí, a partir disso, eles triam um certo número de artigos. Dentro desse número que eles triam, eles vão tirar tudo que não serve de acordo com os critérios de inclusão. Então, por exemplo, aqui no caso, eles tiram tudo que for estudo em animal, tudo que não for estudo controlado. Então, eles vão tirando até que eles chegam aqui realmente nos que foram elegíveis e que foram incluídos, né? Gente, aqui eu só estou mostrando para vocês um protocolo para o próximo artigo que a gente vai realmente ver, realmente um estudo que aconteceu. Esse daqui é só um molde, tá? Uma pesquisadora que fez um molde para quem quisesse fazer uma revisão sistemática, né?
Bom, aqui, assim, são informações que eu coloquei mais para vocês saberem como é que eles enquadram isso, né, na rigidez deles, né, então, eles sempre vão ter como informação do estudo, então, o desenho do estudo, o tamanho da amostra, eles valorizam muito essa coisa da informação da randomização, porque a randomização é um fator muito importante, porque pode ter muito viés, né, a ocultação da atribuição, então, por exemplo, se nem o médico, nem o participante, ninguém pode saber o que ele está tomando. Então, o controle e o Cianzum tem que ser um frasco igual. Né? Tudo isso tem que acontecer dentro de um estudo desse tipo, né? Porque é um método cego. Né? Então, os critérios diagnósticos, tudo isso faz parte da extração de dados. E aí, assim, a informação dos participantes, né? Então, a idade, gravidade da doença, o curso da doença, aí aqui no caso dos produtos usados, então, eles colocam a embalagem, a forma, o sabor, a cor, porque tem que estar tudo consistente, de forma que nem o pesquisador e nem os participantes possam saber o que eles estão tomando. É um estudo controlado e randomizado, tá? E cego, né, na verdade. E aí, aqui mais uma vez, eles descrevem os critérios que eles vão usar para dizer se a fórmula é eficaz ou não. Eles vão medir esses critérios, eles vão medir a qualidade do esperma, a viabilidade do esperma, e aí, através dessa análise, eles vão dizer se a fórmula é eficiente ou não, né? Aí, assim, tem outras coisas que eles também consideram, que é o risco de viés, como eu estou falando para vocês. Então, por exemplo, se tem qualquer erro, qualquer desconfiança na sequência de sorteio ali de quem vai tomar a medicação, quem vai tomar o controle, isso pode ser um viés, né? Falha na ocultação, então, se de repente tem ali uma funcionária que viu e que desconfiou do que o participante está tomando, isso também compromete. Entra como viés, tudo isso compromete os dados, né? E a outra coisa que eles sempre colocam é o conflito de interesse, né? Então, esse daqui, gente, como eu falei para vocês, era assim, um protocolo para uma revisão sistemática. Agora a gente vai falar, de fato, de uma revisão sistemática que foi feita, né, que foi uma meta-análise, uma revisão sistemática no efeito terapêutico no tratamento de oligoastenospermia. O que é oligoastenospermia? A oligoastenospermia, ela é um esperma com reduzido número de espermatozoide, né? Ou seja, eles têm definido que é um esperma que tem menos de 20 milhões de espermatozoides por ml. Isso já é considerado uma oligoastenospermia, e que esses espermatozoides eles tenham tanto a vitalidade quanto a mobilidade comprometida, por isso que chama astenospermia. Então, qual é o desenho desse estudo? Esse estudo, essa revisão sistemática, ele tem esse título, né? Então, é o efeito terapêutico de uma fórmula da medicina tradicional chinesa, Wu Xianzun, para o tratamento de oligoastenospermia, uma meta-análise de estudos controlados randomizados. Como é que eles desenharam isso? Né? Então, eles pegaram o critério de inclusão, tinha que ser randomizado controlado, tinha que ser adultos com oligoastenospermias, tratados com o Xianzun, né? E o tratamento controle, eles só aceitaram artigos que compararam o Xianzun com vitamina C e vitamina E, né? Que tiveram pelo menos 3 meses de duração e que forneceram um relatório de análise do esperma. Então, eles excluíram estudos observacionais e retrospectivos, né? Não sei se todo mundo também sabe o que é isso, né? O estudo observacional, ele não vai ter exatamente a intervenção, ele vai ser só um estudo que está só observando uma certa doença, e o retrospectivo é o estudo que não está acontecendo ali no momento, é um estudo pregresso, né? Eles excluíram estudos que não tinham grupo controle e que tinham comparação com outras terapias da medicina tradicional chinesa. E excluíram também estudos em animais, assim como a gente viu lá naquele molde, né, naquele protocolo.
Então, o que eles colocaram como parâmetro de avaliação? Então, primariamente, eles analisaram a concentração do esperma, a motilidade do esperma e a morfologia. Eles colocaram esses três como os três principais fatores de medida primários. Como secundário, eles colocaram o volume do esperma, o índice de fragmentação do DNA e a atividade da enzima acrossomal. O que é isso? A concentração do esperma a concentração, a motilidade, a morfologia é autoexplicativo, né? Então, a concentração é o quanto de espermatozoide que tem ali naquele volume. A motilidade é a capacidade do espermatozoide, né, de se mover, e a morfologia dele também, que costuma ser um dos fatores que sai aí nos espermogramas, né? O volume do esperma, o índice de fragmentação do DNA, ele é um índice, é um dado que ele reflete muito a integridade da célula de acordo com o dano que está tendo no DNA, né? E ele tem também muita relação com essa enzima acrossomal. Por quê? Porque essa enzima acrossomal, ela é uma proteína que ela tem uma função, essa enzima acrossomal, ela tem uma função de quebrar o óvulo, de furar o óvulo, né, de furar a zona pelúcida do óvulo para penetrar o espermatozoide. Então, a gente sabe que, assim, se esse parâmetro está muito comprometido, a gente sabe que vai ser uma gestação aí, que vai ser difícil de acontecer, né? Então, esses são os parâmetros que eles usaram para avaliar. Então, como foi aqui, olha só, como foi esse estudo realmente que aconteceu. Eles selecionaram 350 estudos. Eles foram lá nas bases de dados e eles selecionaram 351 estudos. Desses 351, 241 foram triados, ou seja, 110 estudos foram excluídos por ser duplicados, né? Desses 241, 196 foram excluídos porque porque não se adequaram, porque nem o título nem o resumo batiam com o que eles estavam procurando. 45, né, sobraram ali para ser elegíveis. Desses 45, 8 deles eram revisões, 29 era um estudo animal, um era retrospectivo e 2 estudos tinham falha no critério de inclusão. Ou seja, apenas 5 estudos foram incluídos para meta-análise. Então, olha só, eles partiram de 351 e chegaram em 5 para fazer uma meta-análise desse objetivo que eles queriam, que era avaliar essa fórmula na oligoastenosospermia, tá? Então, olha para vocês verem como a coisa ela já vai se mostrando difícil, né? Desses 5 estudos que eles selecionaram, totalizavam 960 pacientes, né? 3 deles comparavam o Ziansum com vitamina, né, que contava com 451 pacientes, e 2 desses estudos comparavam o Ziansum com placebo, que tinha 509 pacientes, né? Os números eles estão mais ou menos equilibrados. Porém, o que eles observaram? Que entre esses 2 grupos, os estudos que comparavam com vitamina faziam a análise daqueles parâmetros através de análise manual. E os estudos que comparavam com placebo, eles faziam uma análise computadorizada. Isso é uma coisa que depois a gente vai ver, vai influenciar no resultado estatístico, porque causa uma certa discrepância de comparação. E eles selecionaram esses estudos, são estudos que foram publicados entre 2010 e 2017. Tá?
Então, o que, que teve de resultado nesses estudos, né? Após toda a revisão que eles fizeram, cruzamento de todos os dados, a meta-análise, né, aquela análise estatística, o que, que eles construíram, que eles concluíram? Com relação à concentração do esperma, eles viram que os 5 estudos mostraram um aumento da concentração do esperma comparado com placebo ou vitamina. Então, todos os estudos selecionados mediram esse parâmetro e eles viram que aumentou a concentração do esperma com relação ao placebo ou à vitamina, né? Porém, esses dados teve uma alta heterogeneidade estatística. O que, que é uma heterogeneidade estatística? A heterogeneidade estatística é uma variação excessiva entre os resultados do estudo. Então, assim, lembra que eu falei para vocês? Por conta de eles terem usado, um grupo usou análise manual, o outro usou análise computadorizada, eles colocam que os estudos, eles não tinham um controle de qualidade de dados adequado, então eles não sabem quanto de diferença teve na coleta dos dados, na diluição, no estado clínico da pessoa, né? Então, eles colocaram como que normalmente, o que eles fazem para diminuir essa heterogeneidade? Eles fazem subgrupo de análise, e mesmo fazendo subgrupo, eles não conseguiram diminuir esses valores, né? Porém, eles se apoiaram num estudo recente que ele cita o autor, que foi um pesquisador que ele estudou em escala molecular, que o Zianzum, ele melhorava a espermatogênese, modulando a função de uma célula que ela chama célula de Sertoli. Essa célula de Sertoli é uma célula que ela é uma célula testicular que ela tem muitas funções importantes na produção de espermatozoide. Então, teve um outro autor que eles sabiam, né, que eles já tinham lido esse artigo, que o autor ele colocou que essa fórmula tinha um papel importante em modular a função dessa célula. Então, eles se apoiaram nisso para falar, não, olha, realmente, essa fórmula aumenta a concentração do esperma. Com relação à motilidade do esperma, os 5 estudos também mostraram, né, um aumento da motilidade comparado com placebo ou vitamina. Esse parâmetro teve baixa heterogeneidade nos estudos que usaram análise manual, né? Porém, existiu só uma diferença. Lembra que eu falei para vocês que esses estudos científicos, eles se apoiam muito em manuais. Então, eles viram que teve uma diferencinha entre alguns estudos que eles usaram versões diferentes do manual da Organização Mundial da Saúde. Então, teve um grupo de estudos que eles usaram a versão 3 desse manual, que graduava um grau A mais B, que significava um esperma com motilidade progressiva, e a versão 4, ela já desmembrava, então ela colocava A, B, C e D. Então, assim, eles viram que teve essa certa discrepância, mas mesmo com essa discrepância entre reportes, não afetou os dados, né? Eles não consideraram que afetou os dados. Com relação à morfologia, aí começou a vir os problemas. Assim, somente 2 estudos avaliaram a morfologia, não foram todos que avaliaram, porque nem todos, os 5 estudos não avaliaram todos a mesma coisa. Então, da morfologia, só 2 estudos que mediram. E eles viram que não houve diferença estatística entre o grupo que estava tomando a fórmula e o grupo que estava tomando placebo. E não teve heterogeneidade, ou seja, não teve diferença estatística significante. Então, eles concluíram que, assim, com relação à morfologia dos espermatozoides, a fórmula ela não fez diferença, a fórmula é o placebo. Mas o que depois eles relacionaram isso com a fragmentação de DNA, que é o próximo que eu vou passar para vocês. Com relação do volume de esperma, eles também viram que somente 2 estudos avaliaram esse volume, né? Então, assim, o que eles viram? Teve sim aumento do volume, porém, eles acharam que essa análise foi comprometida, por quê? Porque desses 2 estudos que mediram o volume, um estudo tinha 70 pacientes e o outro tinha 300. Então, assim, estatisticamente, quando eles vão considerar isso, se eles consideraram que aumentou o volume, eles estão considerando praticamente só um estudo.
Então, eles consideraram que isso também foi uma interferência estatística, digamos assim, só que lá na conclusão final, eles colocaram como aumento de volume uma ação esperada da fórmula. Com relação ao índice de fragmentação do DNA, que é aquele índice que eu falei para vocês, que fala o quanto dessa genética está comprometido, quanto desse dano de DNA está influenciando na falta do esperma, também só 2 estudos avaliaram a fragmentação. Então, o que eles viram? Olha que interessante, eles viram que teve grande redução no índice de fragmentação do DNA do grupo que tomou o Ziensum comparado ao grupo que não tomou, ao grupo que tomou vitamina ou o placebo. E aí eles relacionaram, eles se apoiaram num artigo que eles tinham na manga lá, um artigo de um pesquisador que ele já tinha avaliado numa escala molecular que essa fórmula, ela aumentava uma proteína envolvida nesse reparo do DNA, que chama uma proteína chamada PCNA. Então, eles se apoiaram nisso para confirmar esse resultado. E, por fim, a atividade da enzima acrosomal também somente 2 estudos avaliaram. E eles viram que teve um aumento da atividade da enzima no grupo que tomou a fórmula, e não teve heterogeneidade nesse caso, não teve diferença estatística relevante, né? Então, assim, num geral, o que esse artigo mostrou? O que essa revisão sistemática mostrou? No geral, essa revisão mostrou que aumentou significativamente a concentração do esperma, que melhorou a motilidade dos espermatozoides, que reduziu a fragmentação do DNA comparado com o placebo, que melhorou a atividade da enzima e melhorou o volume também. A única coisa que não se alterou foi a morfologia. Então, eles viram que na morfologia não teve diferença significativa, né? Porém, o artigo, ele sempre vai finalizar falando das limitações, né? Então, assim, é muito comum você finalizar a leitura do artigo sem saber exatamente qual é a conclusão mesmo. Por quê? Porque eles falam eles falam desses resultados, depois eles listam todas as limitações que eles tiveram. Então, primeiro, foi um estudo com essa meta-análise, essa revisão sistemática, foi um estudo com alto risco de viés, pela falta de detalhes no processo de randomização. Então, lembra que eu falei para vocês, esse processo de sorteio é muito importante. Então, eles não tinham detalhe suficiente. Então, isso entra como viés. Segundo, um número baixíssimo de estudos selecionados. Então, eles conseguiram selecionar somente 5 estudos, que é um número baixo para uma análise tão ampla, né? Terceiro, 4 dos 6 parâmetros que foram escolhidos, né, para avaliar a fórmula, somente dois estudos que forneceram, né? Então, somente os 2 primeiros parâmetros foram os 5 estudos que forneceram. O resto dos parâmetros, somente 2 estudos que forneceram. Isso também dificulta bastante a análise, né? O quarto fator limitante foi aquele que eu falei para vocês, os métodos de análise de um grupo era manual e do outro era computadorizado. E isso influenciou na parte estatística, né? Por fim, eles falam que eles têm muita falta de dados sobre os parâmetros de esperma dos candidatos antes da fórmula. Então, eles não sabem como que era esse paciente antes dele começar a fórmula. Eles não têm comparação. Então, eles ficam também um pouco com esses dados um pouco no ar, né? E, por fim, a sexta limitação que eles colocaram é que os participantes eram majoritariamente do sul da China, né? Porque de todo esse filtro que eles fizeram, como a fórmula ela é muito mais usada lá na Ásia, eles basicamente só selecionaram uma população asiática do sul da China. Então, eles falam que eles não conseguem extrapolar isso para a população geral, né? Mesmo assim, né, eu coloquei aqui para vocês a conclusão, e isso eu coloquei entre aspas, porque é isso que eles colocam mesmo no final do artigo. Eles falam:
O Zianzum pode ser um tratamento curativo, né, em pacientes com oligoastenospermia, por aumentar a concentração do esperma, por melhorar a motilidade, por melhorar a atividade da enzima crossomal e por diminuir a fragmentação do DNA espermático. E aí eles finalizam, porém, as limitações inerentes aos estudos incluídos nos impedem de alcançar conclusões definitivas. Então, esse é um clássico, né, dos artigos científicos, né, eles, assim, dificilmente eles vão, apesar que o próximo que eu vou falar, que é o do neurológico, ele já é mais conclusivo, na minha opinião, ele é um pouco mais conclusivo, só que ele é um estudo feito em animal, né? Então, é isso. Então, aqui a gente viu a conclusão deles nessa revisão sistemática. Então, assim, eu quis mostrar para vocês aqui o quão difícil pode ser um protocolo, né, um científico. Tem muito controle, e aí, comparando com tudo que a gente falou lá na descrição energética da fórmula, né, então, assim, o que eu colocaria aqui de reflexão? Deixa eu ver se eu coloquei a... Então, eu coloquei alguns pontos de reflexão, porque como é que faz essa integração da visão energética e da análise científica? Assim, vocês conseguem ver que muitas vezes, e se fossem incluídos pacientes, se eles incluíssem os homens inférteis, fossem selecionados de acordo com o quadro clínico, né? Então, assim, se os homens selecionados, eles fossem... passassem por uma triagem dos pesquisadores de um cara que é mais deficiente do Yang, sabe? Um cara que tenha mais sintomas de frio, né? Como é que é isso, né? Como que seria, né? E será que seria possível a gente chegar numa mudança de critério de inclusão? E aí, por fim, né, vocês aí que muitos de vocês devem trabalhar em consultório, como é que você conclui um tratamento de fertilidade, né? Pela gravidez, né? Então, não sei o quanto que eles colocaram essa gravidez como critério secundário, né? Então, assim, não sei se eles podiam modificar isso de alguma forma e colocar o estudo para que ele aconteça até o momento de uma gravidez e colocar para eles verem quanto tempo demoraria isso. Então, eu coloquei esses pontos de reflexão para a gente pensar, né? O que poderia melhorar essa integração de visão? Ou esse confrontamento de visão. A gente sabe, né, que a medicina chinesa, ela não é uma medicina muito fechada num diagnóstico, né? Então, a gente vê isso muito aqui no Ocidente, quando as pessoas vêm para a gente e falam assim, olha, fulano tem osteoporose, o que ela pode tomar? Olha, não sei, tem que ver o quadro clínico dela, porque a medicina chinesa não olha exame, ela olha sintoma, né? É uma medicina eminentemente clínica. Então, eu coloquei, assim, esses pontos de reflexão para a gente discutir, né, no final, como é que seria isso, né? Eu vou passar para o artigo do neurológico, tá? Do estudo que avaliou a ação da fórmula no sistema nervoso central, que daí vai conversar com o que a gente falou muito da essência do rim, né? Então, esse artigo é um artigo que eu gostei muito dele. Esse artigo anterior que eu falei, esse que fez a análise sistemática, eu achei um artigo bem fraco. Eu achei várias falhas neles, inclusive falha de reporte mesmo, de dados, sabe? E é um artigo recente, eu acho que é um artigo de 2020. E esse que eu vou falar agora é um artigo bem recente, do ano passado, e eu achei ele um artigo bem sério e bem completo, né? Qual que é a proposta desse artigo? Ele fala do alívio da desmielinização induzida por CPZ, melhorando o microambiente no cérebro pela pílula do Zianzum. Vou explicar tudo para vocês agora, o que significa todas essas palavras estranhas aí, né? Então, qual que é o ponto de partida desse estudo?
né? Então, ele já parte de um título muito afirmativo. Ele fala, a pílula Uciansum alivia a desmielinização induzida por CPZ, melhorando o microambiente no cérebro. Então, o que é a desmielinização? Não sei se todos vocês estão familiares com esse conceito de que, assim, todos os nossos nervos, eles são revestidos por como se fosse um conduíte, que é a mielina, a bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma parte extremamente importante para a condução do impulso nervoso. Então, se não tenho mielina, o meu nervo não conduz impulso adequadamente. E aqui nesse artigo, eles partiram de um ponto de que o Ciansum, eles sabem disso, eles partiram já dessa premissa, que eles sabiam, por artigos prévios, que o Ciansum, ele pode tratar doenças neurológicas, porém, o mecanismo e efeito terapêutico na esclerose múltipla não estava esclarecido. Então, ele propõe um estudo em modelo animal, em ratos, para determinar o efeito da fórmula na remielinização pelas mudanças no microambiente do sistema nervoso central. A mielina, ela não morre para sempre, né? A mielina, ela é super passível de ser refeita, né? Digamos assim. E é isso que a gente faz, assim, muitas vezes, quando a pessoa vem com muito sintoma de formigamento, e a gente vê que esse sintoma está muito relacionado com sangue deficiente, quando a gente dá tônico para ela, a gente vê esses sintomas melhorando, né? Então, olha só como que foi esse estudo. Olha como que foi o desenho desse estudo. Então, nesse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram 24 ratos e dividiram esses 24 ratos em 3 grupos. Um dos grupos, deixa eu falar para vocês que faltou isso. O CPZ é uma substância que chama cuprizona, é como se fosse uma neurotoxina. Esse modelo de desmielinização por CPZ é um modelo muito usado nos laboratórios, por quê? Porque essa substância, ela tem uma ação de matar a mielina do nervo por toxicidade, ela é uma desmielinização tóxica que acontece. Então, esses ratos, eles foram divididos em 3 grupos. Então, um dos grupos foi alimentado com CPZ, o outro grupo foi alimentado com CPZ mais o Ziansum, e teve um grupo controle, um grupo que foi alimentado com alimentação normal. E isso aconteceu por 6 semanas, né? No fim da segunda semana, esses 2 grupos aqui, o grupo que foi alimentado só com CPZ e o grupo que foi alimentado com CPZ mais os Yansum, esses 2 grupos, eles começaram a ser suplementados com o Yansum 2 vezes ao dia, né? E esse grupo aqui começou a receber, no lugar do Yansum, ele começou a receber solução salina por 4 semanas. Então, ficou assim o desenho, né? Então, assim, aqui em cima é o grupo controle, aqui embaixo é o grupo CPZ, né? Então, tanto o grupo controle quanto o grupo CPZ, eles receberam dieta por 6 semanas, sendo que o grupo controle, ele recebeu uma dieta normal, e o grupo com CPZ, ele foi alimentado com só CPC por 6 semanas, e o outro grupo começou na terceira semana receber a fórmula, recebeu o Ciansum, e o grupo controle começou a receber solução salina. Quando chegou na quinta semana, esses ratos, eles começaram a ser testados comportamentalmente, ou seja, eles começaram a passar por testes físicos. Então, ele descreve, né, 2 ou 3 testes que eles fizeram para avaliar a performance dos ratos e ver como é que os ratos, eles se saíam entre esses grupos, como é que se saía o controle, como é que se saíam aqueles que estavam sendo desmielinizados, né, e os que estavam sendo desmielinizados e tratados com essa forma, tá?
O que eles observaram, né, como resultado? Eles pegaram alguns parâmetros, porque, assim, no caso da desmielinização, três coisas principais que acontecem é uma perda de peso significativa e ansiedade e depressão, né? Nos ratos, eles observam isso. Então, o que eles observaram? Eles observaram que o grupo que recebeu a fórmula, o grupo que foi desmelinizado e recebeu a fórmula, ele teve uma melhora na perda de peso comparado com o grupo controle em relação àquele grupo que só recebeu o CPC. Né? E eles viram também que esse grupo que recebeu o Ciansun, eles viram que eles melhoraram tanto a depressão quanto a ansiedade. E eles mediram isso através de parâmetros como o tempo que o rato precisava descansar para o próximo exercício, eles avaliaram os movimentos dos ratos, eles têm uma série de avaliação que eu não me preocupei muito em descrever aqui, porque senão ia ficar muito detalhista. E eles também mediram, no final dessa sexta semana, aqui, no final da quinta semana, eles sacrificam os ratos e eles começam a medir, né, os parâmetros. Então, eles começam a fazer uma série de testes laboratoriais, muitas vezes por equipamentos, né, equipamentos muito específicos, para estudar a parte bioquímica do sistema nervoso central deles. Então, o que eles viram? Eles viram que teve uma atenuação da desmielinização no sistema nervoso central através da diminuição do ambiente inflamatório e do ambiente de secreção de fatores neurotróficos. Eu vou explicar isso para vocês através de um diagrama que eu achei muito bacana, que eles colocam no final do artigo. Gente, no final dessa apresentação, tá todas as referências, tá? Então, eu não estou me apropriando dos diagramas, tá tudo na referência, depois, se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês essas referências, né? Então, olha só, esse diagrama, ele mostra aqui o que realmente aconteceu. Então, é assim, oligodendrócitos são células que são as células que formam a mielina. Então, digamos que são as células formadoras de mielina. Então, o que acontece? O oligodendrócito, ele se envolve no neurônio, ele se envolve para formar essa capa de mielina, né, para formar essa bainha de mielina. O CPZ, ou seja, a cuprizona, é uma toxina, né, que ela induz a morte da mielina por apoptose. O que significa isso? Ele mata os oligodendrócitos por apoptose. Apoptose significa uma morte programada. Então, é como se o CPZ, ele instalasse no programa da célula uma data para morrer, digamos assim, uma célula é uma morte programada. E com isso, ele vai destruindo a bainha de mielina. E essa bainha de mielina, os restos da bainha de mielina, eles vão virando antígenos dentro do sistema nervoso central. E aí, o que esses antígenos fazem? Esses fragmentos de mielina, eles vão ativar uma célula que chama micróglia, que essa célula, essa micróglia, ela é nada mais que são tipo os leucócitos do sangue, né? São as células do sistema imune e do sistema nervoso central, né? Então, qual que é a função dela? A função dela é chamar uma resposta imune, é chamar uma inflamação. Então, o que ela faz? A gente tem duas categorias de micróglia, a gente tem a M2 e a M1. Quando esses fragmentos de mielina, eles ativam essa micróglia, ela se polariza para o tipo M1 e começa a estimular a secreção de mediadores inflamatórios. Então, começa a acontecer aqui no cérebro uma resposta inflamatória. E foi aí que entrou o Ciansun. O Ciansun, ele, de certa forma, ele polarizou a micróglia para o M2, ou seja, quando a micróglia está polarizada para o M2, ela tem uma característica de induzir
a secreção de fatores anti-inflamatórios, que essa aqui é a interleucina 10 e o TGF-beta. São fatores anti-inflamatórios, são fatores que eles corrigem essa inflamação. E, além disso, o Zianzum, ele se mostrou eficaz em induzir a secreção de fatores que são nutricionais. Então, ou seja, são fatores, por exemplo, esse é BDNF, significa fator neurotrófico derivado do cérebro, fator neurotrófico derivado da glia, né? Então, esses fatores aqui, eles são fatores que, eles são fatores que incentivam a sobrevivência dos neurônios. Então, são fatores que, indiretamente, eles estimulam as células que dão origem aos oligodendrócitos, ou seja, as células que vão formar novos neurônios, que vão encapar novos neurônios, né? Então, o que eles viram? Eles viram que, de alguma forma, o Zianzum, ele promove uma melhora do ambiente inflamatório e nutricional, promovendo o aumento dessa célula aqui, que é o precursor do oligodendrócito, que aí ele vai amadurecer e vai se diferenciar e vai repor a mielina. Então, isso explica por que os ratos, eles que tomaram o Zianzum, eles tiveram menos perda de peso, eles tiveram menos depressão e tiveram menos ansiedade, né? Porque eles tiveram esse mecanismo reparador, né? E assim, esse paper finaliza, e aí eu finalizo aqui, né, perguntando para vocês, né, diante de tudo que a gente discutiu aqui, principalmente a primeira parte da aula, que é a parte onde a gente viu toda aquela gama de sintomas que está dentro da deficiência da essência do rim, do yin, do yang do rim. A gente se pergunta, né, o Zianzum é para todo mundo que tenha o diagnóstico contido nas indicações indiscriminadamente? Então, assim, sempre que eu recebo um rapaz, um casal que está com dificuldade de engravidar, é possível eu dar o Zianzum assim, sem saber muita coisa, né? Assim, sem saber realmente do quadro clínico? Então, essa é uma pergunta que eu quis deixar aqui para vocês, né? Para vocês poderem refletir aí na prática de vocês. Eu tenho uma pergunta. Espera aí, agora eu já vou, deixa eu só... Vamos lá, agora ver as perguntas, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Vou colocar no mosaico, para a gente poder... Pode falar, gente. Vamos lá, agora para as discussões e perguntas. Nossa, parabéns. Maravilhosa sua aula, porque foi uma aula bem científica. Eu que sou cientista, é meu mundo. E é muito legal a gente analisar artigo, né? E ver que a gente ainda não tem muita coisa de artigo disponível de medicina chinesa, justamente por causa da língua. Ninguém quer assumir por conta da tradução. Então, tem muita gente que quer fazer, só que para a gente fazer, a gente... Ai, cara. Caiu, a Margarete caiu. Gente, deixa eu ver aqui a coisa da mão, eu não sei muito ver essa fila de mão aí. Ô, Tati. Oi? A Laura aqui. Deixa eu te fazer até um questionamento. Eu estava pensando muito na indicação, né, do UCI, que ele é um composto com planta quente, né, que ele está predominando aí fazer o aquecimento, tanto que você falou, tem que tomar cuidado com os pacientes com deficiência de yin. Mas a gente vê tanto no artigo que você trouxe, da parte neurológica, que a gente está vendo aí um crescimento de células, a gente está pensando, então, em
em crescimento de forma, né? Está melhorando a forma. E eu consigo pensar em correlacionar isso com um incremento na função do yin. E tanto nos artigos que você trouxe da parte da avaliação do espermograma, também avalia muitas funções que, para mim, também estão relacionadas ao yin. Por exemplo, a melhora na contagem, na concentração. E aí, por exemplo, para mim, uma melhora no batimento lá como é que fala? Na motilidade, estaria mais relacionado, sim, a uma função yang do espermograma, por exemplo. Então, nesse contexto, você acha que faria muito mais, era pior para um paciente que chega lá no consultório, você olha o espermograma dele, tem uma contagem meio capenga, tal, não tem problema de motilidade, mas está ali com uma contagem meio baixa, às vezes uma morfologia meio ruim, que poderia dar uma melhorada, e você olha e vê que aquele paciente tem uma deficiência de yin, mas talvez se beneficiasse desse fito. Você acha que é muito pior a gente usar esse, ou, por exemplo, um Qigong, ou um próprio Qifu? Você acha que a função de aquecer e piorar esse paciente que já vem com uma deficiência de yin é pior nesse fito ou nesses outros dois, por exemplo? Não, nesses outros dois, porque assim, até foi muito... Não chega a ser uma planta tão quente, né? Não chega a ser uma... Não, porque assim, foi muito bom você perguntar isso, porque assim, faltou eu falar na hora que a gente estava analisando a fórmula, assim, as fórmulas tônicas de Yang, elas, dentro da matéria médica, elas são mais ou menos divididas em 3 grupos, né? Então, a gente tem as fórmulas que tonificam o Yang muito potentemente, que elas são muito potentes e são muito caras, que geralmente são as fórmulas de origem animal, que a gente nem tem aqui. A gente tem na China, mas não tem aqui. A gente tem o segundo grupo, que são as fórmulas que elas tonificam o Yang de uma forma bem confiável e que elas são mais baratas, que elas são as mais usadas de todas, né? São as que estão mais presentes. E a gente tem um terceiro grupo de fórmulas que elas conseguem tonificar o Yang e o Yin junto. Geralmente são fórmulas que têm essa característica, que é o caso do Tu Su Zi. O Tu Su Zi, ele tem a característica de tonificar o Yin e o Yang do Yin. Né? Não sei se vocês lembram, tinha uma fórmula da Taimin que chamava Pa Ti Yin Yang Wan. O Pa Ti Tian também, ele tem essa característica de nutrir o Yin e o Yang junto. Então, assim, quando eu vejo um paciente o quadro dele está muito confuso, eu não tenho sinais de calor, nem de frio muito evidentes, eu não tenho receio de dar esse tipo de fórmula, mas eu tenho receio de dar o Qifu, por exemplo, porque no Qifu, as 2 plantas que aquecem, elas nem estão na categoria das tônicas de Yang, elas estão na categoria das plantas que aquecem o interior. Então, o Fusu e a canela, elas têm um poder de aquecer muito maior, então elas têm um poder de aquecer o digestivo muito mais. Né? O Fusu, por exemplo, ele é baita quente, o Fusu ele é tóxico, né? Assim, só que a matéria médica coloca até uma coisa bem poética dele, fala que ele é da família das aconites. As aconites, elas são extremamente tóxicas, mas se bem usadas, elas salvam vidas. A gente sabe, o Qifu salva a vida. E interessante que eu achei um artigo, assim, por último, que ele compara um estudo de infertilidade que compara o Cianci 1 com o Qifu. E pelo que eu vi, não teve diferença tão significativa assim. Só que o que eu coloquei em destaque é que, assim, não é para todo mundo. Entende? Não, realmente não é para todo mundo. Eu tenho um caso que eu trato um casal, né? Um casal que está tentando engravidar, e o rapaz... ele nem tem diferença, ele nem tem, assim, no espermograma nem diz nada, mas o quadro clínico dele tem muito calor. Eu não tenho nenhuma razão para dar essa fórmula para ele, sabe? Eu dei, na verdade, ele whey para ele. Porque ele tem um calor no digestivo, sabe? Ele tem um calor ali que tá evidente, sabe? Então, não sei se eu respondi, assim, sua pergunta, mas essa fórmula é uma fórmula que pela característica de ter o Tu Su que nutre o Yin e o Yang junto, e o Coach nutre muito bem o Yin,
é uma fórmula que também é muito segura nesse sentido, de que você não vai despolarizar muito o quadro se ele tiver ali um ou outro sinal de deficiência do yin, porque essa fórmula pega muito bem o tudo, ela pega o yin, o yang e a essência. Porém, por ter uma fórmula quente, que é a Cuscuta, o Tosuzu, ele vai aquecer. Então, se o cara tá um pé a mais ali no fogo, aí você pode desestabilizar um pouco o quadro. Não, Eu beleza, voltei, tá? Tá bom, Marga. Pode falar. A Isa Posso também falar? Eu? pode falar. Bom, é o seguinte, eu estava fazendo a pergunta, né? Então, você falou do último estudo lá, né, em ratos, que da parte de mielinização. Pelo que você estudou, pelo que você avaliou, você acredita que vale a pena a gente usar em patologias desmielinantes, por exemplo, uma parestesia, uma paralisia, um AVC? Olha, Marga, eu acho, porque eu já usei uma vez fórmulas do tipo desse tipo do Patin, que não tem mais, né, mesmo na Taimin, mas que tem mais ou menos o mesmo perfil. Então, eu gosto muito dessas fórmulas que nutrem a essência, eu gosto muito de usar elas para sintomas neurológicos. Uhum. E eu achei, assim, fenomenal e esse artigo, ele é muito bonitinho, assim, ele descreveu até onde eles compraram a fórmula, eles compraram na Tom Tan, né, que a gente mesmo visitou, então, assim, eles são caras sérios, e eles colocaram, assim, como assim, vários pontos ainda de interrogação para eles, que eles querem descobrir qual é o mecanismo efetivo disso, mas, assim, o que eu acho que eu estou colocando para reflexão aqui, é assim, quando será que vai ter esse cruzamento? Porque faz milhares de anos que a gente não conseguiu ainda ter uma conclusão, porque o problema é que, assim, a medicina moderna, ela quer analisar um fenômeno muito reduzido. Então, assim, eles querem ver se a fórmula funciona, a gente sabe que pela medicina chinesa ela funciona por várias vias, e eles querem, então, até eles testarem todas essas vias, porque eu vi estudos falando da infertilidade, medindo a apoptose, medindo a morte de espermatozoides, entende? Então, assim, eles vão ver. E quando que esgota isso? Entende? Então, assim, quantas coisas eles vão testar até eles chegarem na potência? Porque a medicina moderna, ela não vê a parte energética, né? A gente Não. sabe que a chinesa vê a parte energética. A gente sabe que quando se manifestou na matéria é porque no energético já estava muito tempo sendo plantado. Né? Então, e tem outro problema, né? Você só faz pesquisa em cima de algo que já existe, né? Você fez aí a revisão sistemática, em cima de algo que existe. Você não parte do zero. E por isso que vai demorar muito, porque eles sempre vão buscar coisas que existem e tem coisas que ainda não foram publicadas, não foram estudadas. Então, vai demorar demais. Mas é interessante, porque eu trato muito paciente com parestesia pós-cirúrgica. E durante um tempo, eu tentei, inclusive a Vânia está atendendo meus pacientes, eu tentei utilizar nutrir-sangue, mas foi causado por uma cirurgia, então, e não adianta você nutrir o sangue, a gente já percebeu isso, então, de repente, essa fórmula seja o X da questão aí que a gente esteja precisando para induzir essa remilenização, porque a gente faz a remilenização com o eletro, né? Mas a gente precisa de um suporte mais. Só o eletro, ele leva mais um tempo. Seria bem interessante a gente começar a fazer isso. Vou conversar com a Vânia. Obrigada, Tati. Parabéns, viu? Muitas vezes, assim, ontem mesmo me caiu um caso desse, assim, um senhor cheio de eletromiografia, né, falando que estava com falta de sensibilidade nos dedos, e na hora eu falei, nossa, só com eletro eu vou demorar muito. Aí eu bati o olho na língua dele, eu fiz umas perguntas, ele falou, olha, faz 30 anos que eu não como carne. Eu falei, bom, né, perguntei se ele tinha tomado citoneurin, ele falou, olha, nem sei porque ele chegou a fazer cirurgia. Então, assim, são casos que eu já penso, putz, se eu não tiver uma ajuda da farmacologia, eu vou demorar um ano para tratar esse cara com eletro, né? Demora muito, porque ainda mais lesão nervosa, demora demais. Sim.
Então, Isa, você que estava na fila aí, né? Chegou minha vez. Chegou. Tati, obrigada, viu? Foi ótima a aula. E eu fiquei pensando nessa fórmula, assim, o quanto ela pode ser legal para a gente usar no caso de mulher que entra na menopausa, aquela mulher que vem carregando uma deficiência de Yang, e aí chega no momento da menopausa, ela entra nesse declínio do Yin, e não tem nada muito, não tem nada muito expressivo do Yin, mas tem ali uma deficiência do Yin, né? De Uhum. repente é uma fórmula segura, né, para a gente usar nesse momento, né? Então, Isa, até legal você falar nisso, porque hoje mesmo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas há uns anos atrás eu compartilhei com vocês um caso clínico que eu tratei de fogacho, e que a queixa principal era fogacho, tinha várias queixas acessórias aí, de uma pessoa que estava entrando na menopausa, e eu tratei ela com o Patin Wan, né, aquela antiga fórmula da Taimin. Por quê? Porque eu esgotei aquele caso e eu vi que, na verdade, existia um problema ali do Yang do rim não fazendo mais a conversão do Yin em sangue, da essência em sangue, né? E aí, lembra que eu coloquei para vocês a comparação do Liu Wei com o Sivuan, o Liu Wei associado com o Sivuan, e aí eu vi que melhor de associar duas formas, porque eu queria nutrir o Yin e queria enfatizar na nutrição do sangue, então eu resolvi substituir aquilo por esse tipo de fórmula, e deu muito certo, né? Então, eu acho que está encaixado. Se você achar se você viu esse tipo de deficiência, pode dar, porque não é isso que eu queria colocar com essa discussão. Assim, muitas vezes a gente reduz a fórmula para a infertilidade, mas ela trata muito mais. Ela trata Sim, muito mais. verdade. Ô, Tati, e eu queria, assim, até por curiosidade, na medicina ocidental eles falam que eles consideram a partir de 1 ano, né, de os tentantes que não conseguem engravidar. Na medicina chinesa, eles consideram 2 anos. Isso se dá por conta de repente, uma margem segura de uma transição, a pessoa tem uma síndrome e aquela síndrome vai se resolvendo ou vai se acomodando, e aí esses 2 anos seria, de fato, uma margem segura para dizer, não, realmente é infertilidade, ou é por algum outro motivo? Olha, eu nunca me aprofundei assim nesse tempo, nessa parte do tempo, né? Então, assim, como eu falei para você, na medicina moderna eles trabalham muito com manuais certificados ali pela Organização Mundial da Saúde, mas eu nunca me pus a ver por que a medicina chinesa considera 2 anos. Pode ser que seja um tempo ali que eles considerem realmente o tempo de confirmar um esgotamento mesmo, né? O esgotamento do yin do rim, né? Ou da essência do rim, né? Mas eu não sei te dizer assim com certeza por que eles consideram 2 anos. Posso pesquisar para você e te falo depois. Eu também nunca li nada a respeito, era mais para aproveitar o gancho. Obrigada, Tati. Imagina. Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Eu estou um pouco perdida, né, com as mensagens todas. Mas, enfim. Deixa eu falar para vocês. Aí, eu gentilmente, essa semana, né? Então, assim, para quem não sabe, essa fórmula, essa Uslianzum, ela é vendida por 2 laboratórios, né, aqui no momento, que é a Taimin e a Tianti, né? Então, a Taimin e a TNT gentilmente essa semana me deu um frasco para mostrar aqui para vocês, né? Então, assim, eu achei interessante mostrar também para vocês essa coisa na diferença da forma de apresentação. Então a Taimin, ela está vendendo essa fórmula na apresentação de comprimido, né? Que é o PN, né? Então, uma dosagem aí que receita, não sei se vai dar para ver, porque minha câmera está meio, né, mas vocês veem, sente o cheiro, dá para sentir bem. E a TNT, ela está vendendo essa fórmula em formato de pílulas pequenas, que são o One, né, o que a gente chama de One, né,
Então, a diferença desse one para o one que a gente vê muito na aula é o one que esse daqui é uma pílula bem pequenininha, que vem num envelope já com uma dosagem específica. Se eu não me engano, cada envelope, cada saquinho tem 6 gramas, né? Então, tem essa diferença de apresentação. Então, eu não sei se dá para vocês verem aí, se confunde com o fundo, se a câmera depois... Dá para ver? Então, essa é a caixa da TNT, né? E esse é o frasco da Taimin. Aqui. Então, vamos ver se a gente consegue mostrar agora. Tá? Então, esse daqui é a caixinha da TNT, né? Que vem em formato de pílulas pequenas. E essa daqui é o frasco da Taimin, que vende em comprimidos. Deixa eu ver aqui. Aqui, comprimidos, que vende em comprimidos, tá? Então, são as duas opções que a gente tem aí para vender. Quero agradecer aí a Taimin e a TNT, né, pela dedicação aí que eles... Poxa, pela boa vontade, né, que eles tiveram. Eu nem estou fazendo, né, uma coisa nada patrocinada nem nada, mas, assim, não tem nem porquê. Mas eu gosto muito de falar de fórmulas que eu confio. E eu confio em fórmulas que eu sei que são feitas de acordo com o que eu vi na China. Então, com certeza, esses dois são fórmulas que eu confio, são praticamente quase que as únicas marcas que eu indico para os meus pacientes. E é isso. Então, eu queria mais um fator aqui para mostrar para vocês, é a questão da forma de apresentação, e para que vocês fiquem bem atentos com a questão da dosagem, tá? Cada forma de apresentação tem uma dosagem, tem que ficar atento aí na coisa da dosagem, tá? Gente, então, assim, eu quero agradecer muito vocês. Olha só, eu programei uma aula para 1 hora, já tem 2 horas que a gente está aqui, mas eu quero agradecer muito vocês, assim, principalmente todo mundo que está, né, que veio. Eu sei que tem bastante gente que tentou entrar aqui, eu não consegui autorizar porque eu estava lá com o slide, mas eu queria dizer para vocês aí que essa aula é uma primeira de uma série que eu pretendo fazer, né? Então, eu pretendo aí fazer agora uma série de aulas. Tenho alguns temas em mente, mas, assim, eu pretendo fazer coisas voltadas para estudo de caso, mentoria, e eu quero fazer também, eu quero continuar fazendo a coisa das aulas mais avulsas, né? Os conteúdos mais gratuitos também. Eu tenho uma aula na manga aí, que desde o ano passado a gente está meio que fazendo, que é uma aula sobre eletro, que daí eu quero fazer eu quero falar bem da parte do papel do impulso elétrico na biologia, e aí o Júlio entraria comigo. O Júlio é engenheiro eletricista aí, e acupunturista também, então ele entraria para falar da parte elétrica, do efeito do impulso elétrico, né, no nosso corpo. Tem outros temas aí que eu quero fazer, então eu queria que vocês me falassem se vocês têm ideia, se vocês gostaram, se vocês sentiram falta de alguma coisa, se vocês acharam alguma coisa ruim, se tem alguma coisa para melhorar, se tem alguma coisa para acrescentar, né? Estou super aberta, se vocês quiserem me mandar por mensagem, pelo direct, por qualquer via, tô super aí receptiva para vocês me falarem, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Para quem não ficou ainda com alguma dúvida, pode me mandar, que eu respondo. Eu sei que acabei falando aí meio rápido algumas coisas, tem muito conceito para falar, muita bioquímica, mas a pouco a gente vai pegando,